E aí, meu povo, tudo bem? Pessoal do terceiro ano. A gente está saindo da unidade um, né? Antes da quarentena. A gente tinha encerrado a unidade um. Passei os exercícios para vocês. Logo, logo, a Silvinha vai estar mandando para vocês todo o conteúdo, certo? Vou mandar tanto aulas, vídeo, quanto slides como exercícios para vocês se divertirem em casa. Gente, a gente vai entrar no conteúdo da unidade 2, que é a globalização, certo? A gente trabalhou com capitalismo e espaço geográfico, agora a gente vai entrar para a globalização. E tem a ver com o que a gente falou na unidade um, tudo a ver, galera. Tem tudo a ver. Até porque a globalização é uma das principais armas do capitalismo, né? A globalização é responsável justamente pelo capitalismo ele se espalhar pelo globo, né? Aqui, na página 36 do livro de vocês, certo? Vocês vão ter o quê? Nessa primeira página, vocês vão ter e segunda página, vocês vão ter as principais inovações desde o final do século XIX, né, até os dias de hoje. Né? Nós temos aí o telégrafo, em 1830, né, e aí o telefone com Graham Bell, 1876, e nós vamos ter aí uma linha do tempo, né, o rádio, e aí vai. Então, observe, gente, que do final do século XIX, que era a segunda revolução industrial, e passando por todo o século XX, nós vamos tendo aí os primeiros meios de comunicação, né, como a TV nos anos 20, né, na década de 40, o computador, que era do tamanho de uma sala de aula, se não fosse maior, né, a fibra ótica, que hoje a gente conhece principalmente com a internet banda larga. Então, vamos passando aí essa linha do tempo. O telefone celular, gente, década de 70, né? Só que uma coisa interessante que eu queria falar para vocês é que essas inovações elas se dão primeiramente nos países desenvolvidos, né? Só após que elas vão chegar nos países ditos periféricos, né? Aqueles que estão em vias de desenvolvimento, tá? E aí a gente vai ter da linha do tempo passando, né? Ó, como a gente foi ter CD aqui no Brasil bem depois, gente, final dos anos 80, anos 90 só, década de 70, finalzinho que foi, né? Então você vai ter nessa timeline, né? Até chegar em 2010 aí, 2012 com o smartphone 4G, né? Hoje a gente já tem a tecnologia 5G, mas nem em todo lugar pega, né? O que eu quero dizer com isso para vocês, essas inovações, né, gente? Essas inovações elas não se deram em todo o espaço mundial. Elas se deram primeiramente naqueles países que detêm mais de tecnologia, detêm uma industrialização mais forte, de mais capital, de mais serviços, de mais infraestrutura. Essas inovações elas só vão se dar em numa esfera global, isso bem depois da década de 90, gente. Para vocês terem noção, o primeiro celular no Brasil ele foi estar realmente na massa, isso nos anos 90, né? Tá certo? Então a gente já entende que a relação capitalismo e globalização ela tem total sentido, né? Aqui a gente vai ter um texto, basicamente esse texto ele vai dizer, gente, que hoje a gente não vive sem a tecnologia, né? Que hoje as relações econômicas, né? As relações políticas, as relações sociais como um todo, culturais, elas vão se dar mediante a internet, mediante a TV, mediante a diversas formas, né, da tecnologia que vão tornar o espaço mundial único, né? Ó. A gente pode observar aqui nessa gravura que a gente tem o globo, a gente tem as relações econômicas, né, gente? As relações aí pela internet, os meios de transporte que sofreram avanços, né, sendo o navio, o avião, a própria industrialização que sofreu muitos avanços, a tecnologia do smartphone que mantém as pessoas conectadas de uma forma ainda muito mais rápida, né, galera? Então, a gente entende que até a produção de um celular, ela não vai mais ser, gente, só num lugar. A produção de uma TV, a produção de qualquer coisa hoje em dia, ela não é feita em um único lugar, mas os seus componentes é feito, cada parte do componente de um smartphone vai ser feita em países diferentes, né? A gente vai discutir isso mais adiante. Esse termo globalização, galera, ele veio
de globalization, né, que foi falado a primeira vez pelos acadêmicos, né, empresariais nos anos 80, mas só depois é que ela foi sendo falada no nosso dia a dia, né? Esse fenômeno da globalização, tá bom? Então, se nós escutamos música caribenha, norte-americana, coreana, é por conta da globalização, tá? Muitos vão dizer que a globalização começou lá nas grandes navegações, né, dos séculos 14, 15, 16. A gente vai já chegar lá. Para entender um pouco de globalização, vamos ter que falar da revolução tecnológica e a integração do espaço mundial, tá bom? Bom, a gente tem que entender que a globalização, gente, é a marca mais forte do capitalismo, né, em escala planetária, principalmente entre o final do século XX e o início do século XXI, tá certo? O século XX ele acabou no ano 2000. A década de 90 foi uma década muito importante para a globalização. Por quê, galera? Porque até o final dos anos 80 nós vivíamos o período da Guerra Fria, né? Que era a luta entre capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e União Soviética, liderada, aliás, com o seu socialismo, né? E aí você teve a vitória da Guerra Fria do capitalismo, né? A União Soviética foi extinta em 91, e daí a globalização chegou com mais força no mundo. Tá? A revolução tecnológica, que a gente já citou no capítulo 1, né, quando a gente falou de capitalismo informacional, ela se deu principalmente nos países ricos. Ela ficou conhecida como terceira revolução industrial. Tá? E aí países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, etc., né, tiveram a revolução nas tecnologias da informação, da informática, as telecomunicações, a telemática, tá certo? E, além da questão dos meios de comunicação, nós também tivemos um aumento dos fluxos dos comércios, né? Uma vez que a produção industrial aumentou, a produção tecnológica aumentou, né? Então, diante disso, o fluxo aumentou da venda e compra de produtos, sejam eles industrializados ou tecnológicos. Isso fazendo com que houvesse uma maior integração do espaço mundial. Certo, galera? Então você tinha uma maior circulação, tanto de mercadorias, quanto de pessoas, quanto de informações, para diferentes partes do mundo. Tá? Então, entendendo isso, a gente entende globalização. Não tem como a gente hoje falar que a economia brasileira ela depende só dela. Não, ela depende de outras. Hoje a gente diz que a economia é global. Tudo é global, tá certo? Globalizado. E nós vamos ter o tema aldeia global, né? Que foi criado pelo canadense Marshall McLuhan, né? Esse cara era estudioso dessa questão de telecomunicações, de comunicação, né? E ele falou que os meios de comunicação em massa do século passado, eles iam levar o mundo à era da informação, ou seja, o mundo se transformaria numa aldeia global. Só que esse termo, ele foi, e aqui vai falar no livro de vocês, nessa parte aqui, ó, a página 39, que, embora muito difundida essa ideia de aldeia, dá a ideia de que todo mundo teria acesso à tecnologia, mas isso é errado. Não é aldeia. Porque nem todo mundo tem acesso à informação, tem tecnologia suficiente, como eu falei para vocês. As inovações tecnológicas elas vão se dar primeiramente nos países ricos, só muito depois em países periféricos, certo? Aquela coisa que eu estava falando para vocês, que muitos dizem que a globalização ela começou nas grandes navegações, a gente já vai chegar nessa parte. O tempo se acelera e as distâncias se contraem. Vocês não têm essa percepção também? Que parece que o mundo passa mais rápido, o tempo, e ao mesmo tempo, gente, parece que os lugares são mais próximos uns dos outros do que há anos atrás, né? Isso já dizia o Alvin Toffler, né? Norte-americano. Ele era estudioso, né, dessa questão da globalização. Ele escreveu o livro O Choque do Futuro e ele vai dizer na década de 70, gente, justamente essa ideia de que o tempo passa mais rápido e as distâncias se diminuem. Isso, a resposta é simples para isso. A tecnologia, né, que se desenvolveu tanto pelos meios de transporte mais eficientes, como pelas novas tecnologias das telecomunicações. Então, vejamos, você com celular,
Você, com o computador, você tem contato via internet com o mundo inteiro. Às vezes a gente está ocupado muito tempo com o celular, independentemente do que a gente esteja fazendo. Então o tempo ele passa mais rápido. Da mesma maneira, Dom Pedro I levava meses para sair do Brasil colonial para ir até Portugal. Hoje você, de Fortaleza até Lisboa, você leva 7 horas e meia no máximo de avião. Você tem essas inovações que fazem com que essa ideia de que o mundo, né, gente, ele passa a parecer menor justamente pela inovação do meio de transporte. Você vê que isso é a ideia do geógrafo David Harvey, até hoje vivo, viu, gente? Ele é vivo. Que na década, no período das grandes navegações, aqui ó, de 1500 a 1840, o mundo parecia ser muito maior, porque as caravelas, gente, os barcos se moviam muito devagarzinho, né? E dependiam muito da energia dos ventos. E aí você vê que à medida que o tempo vai passando, a Revolução Industrial, ó, inovação, né? Com as locomotivas, os navios, já com a queima do carvão mineral, você já passa a ter quase 60 km por hora, o mundo já parece menor, com a inovação dos aviões, né, gente? Então, o mundo hoje ele parece ser cada vez maior porque os transportes se tornaram mais rápidos e eficientes. Beleza? Isso torna a globalização ainda muito mais efetiva. Bom, essa parte de globalização econômica, galera, vou passar aqui para vocês, que é aquela ideia que eu estava falando, né? Que não se pode mais falar numa economia local, nacional, mas você tem que entender a economia como globalizada. Afinal, o capitalismo ele se reproduziu para o mundo inteiro, né? Ele vai se sustentar através do capital, da concentração do capital, tanto em forma de dinheiro, como em forma de produtos, como em forma de ações, né? O capital invisível, que é aquilo que tem valor, mas não necessariamente é dinheiro em papel, né? Mas aplicações financeiras. O capitalismo ele vai se reproduzindo pelo mundo, né, galera? Isso se deu, a globalização ela se tornou cada vez mais mundial do ponto de vista econômico quando você tem o surgimento das grandes corporações multinacionais, que são aquelas empresas que surgem em países ricos e que de uma hora para outra ela ganha um mercado, né, de consumo muito forte no seu país de origem e esse mercado precisa se expandir pelo mundo. A gente tem o exemplo do McDonald's, né, que como nessa foto, mostra lá na China a presença do McDonald's, né, a foto de 2015. Mas o McDonald's surgiu na década de, perdão, no século XX nos Estados Unidos, né? Conquistou o mercado dos Estados Unidos, mas por questões de lucro, por questões do capitalismo, se expandiu pelo globo, certo? Procurando o quê? Porque o produto é bom e tem que vender para os outros gostarem do produto e para criar empregos nesses outros países só porque são bonzinhos? Não, gente, eles vão atrás de vantagens. Ó, mão de obra nesses países, né, em que o McDonald's chega, a mão de obra é baixa, tem muito recurso natural, matéria-prima, baixo custo, as leis trabalhistas são frouxas, leis ambientais frouxas, né? Esses países têm muito mercado de consumo, gente, ou seja, tem muita gente para consumir. Ou seja, são várias vantagens que essas multinacionais encontram em países, vamos chamar de periféricos, né? Por quê? Porque são países ditos subdesenvolvidos, muito populosos, mas que possuem várias vantagens para que essas multinacionais lucrem nesses países e grande parte desse lucro volte para os países de origem. Essa é a ideia das multinacionais, certo? Aqui a gente tem um mapa mundi na página 43, gente, muito interessante. Ele vai mostrar o que? O faturamento, isso em 2014. São dados da onde? Do Banco Mundial, viu, gente? Isso aqui não é o Daphne que inventou, não, tá no livro. Percebam que faturamento das 6 maiores multinacionais versus o PIB de alguns países. O PIB é tudo aquilo que um país lucra no ano, é o Produto Interno Bruto. Se nós pegarmos, por exemplo, o PIB, vamos ver aqui o PIB da Líbia. A Líbia é um país no norte da África. Ela acumulou em 2014, gente, de lucro
41 bilhões de dólares. Só, gente, a empresa Shell, o grupo Shell, que é um grupo holandês, aqui, certo? Faturou em 2014 460 bilhões de dólares. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que muitos grupos multinacionais, desses 6, a maioria deles tem acúmulos muito maiores do que PIB de alguns países. Isso mostra que as multinacionais elas têm um poder muito grande na globalização, na economia mundial. Certo, galera? Ó, a China. Só a China tem duas grandes multinacionais aqui, ó. Cada uma fatura mais de 400 bilhões de dólares. O PIB do Chile é 258 bilhões de dólares, menor do que essas duas multinacionais chinesas, tá? Uma coisa interessante também para se falar da globalização, gente, é a fragmentação do processo produtivo. Professor, você está me chamando de quê? Que nome trambólico. Fragmentação do processo produtivo, gente, é basicamente o quê? Dividir a produção de qualquer coisa em várias partes, né? Por exemplo, dividir a produção. As diferentes etapas de uma fabricação e montagem de um celular, por exemplo, eu posso dividir. Tem país que pode produzir o touchscreen, tem país que pode produzir a câmera, outro país produz a placa. Hoje em dia, um produto dificilmente é produzido numa fábrica só, porque se torna muito caro. Às vezes é mais barato você produzir de diferentes cantos do mundo. E isso na tentativa de diminuir custos operacionais, ampliar a lucratividade, né? Por exemplo, gente, a gente tem o exemplo dos grupos de telemarketing. Ó. Aqui é uma foto mostrando pessoas num call center em Mumbai, na Índia, em 2012. Grande parte desses indianos que falam inglês, é uma das línguas oficiais da Índia, muitos deles trabalham para grupos como a Visa. A Visa, que a gente sabe, é uma grande empresa financeira, né? Que a gente lembra principalmente por cartões de crédito. Mas como eles falam inglês, eles terceirizam seu serviço para a Visa. Ou seja, a Visa ela lucra com eles por quê? Porque eles ganham pouco, né? Então, se eles ganham pouco, isso vai ser lucrativo para a Visa. Ela prefere investir num telemarketing longe do seu país de origem, mas em compensação ela vai lucrar com os baixos salários dessa massa trabalhadora. Certo, galera? É um exemplo para vocês, tá bom? Bom, aqui é só para a gente frisar, né? Além dessa fragmentação do processo produtivo, a gente vai ter grandes corporações, né, as multinacionais, que vão enfrentar a concorrência, como a gente já falou lá no capitalismo financeiro. Você vai ter a formação de monopólios e oligopólios. Certo? Monopólio é quando ocorre que uma empresa domina a oferta, o mercado de um determinado produto. Ou seja, uma indústria de pincéis. Se aquela indústria só ela produz pincéis, ela vai monopolizar sobre um determinado mercado. O oligopólio é quando considera uma forma mais avançada do monopólio, ou seja, ocorre quando um grupo de empresas domina o mercado de determinado produto e serviço. Suponhamos que a minha empresa de pincéis ela não dá conta sozinha mais do mercado. Então eu preciso me unir a outras empresas do ramo e montar um grupo só. Isso é o oligopólio. E a gente vai ter 3 tipos, na verdade. O cartel, o trust e a holding. Cartel, gente, é quando empresas concorrentes fazem acordos para dominar o mercado de determinado produto. A gente vê muito isso em postos de gasolina, né? São do mesmo ramo, mas franquias diferentes. O que é que esse grupo faz para a concorrência no... Por exemplo, um desses postos ganha concorrência em relação aos demais. Eles fazem um acordo de dizer o seguinte, rapaz, vamos deixar o preço parecido? Se tu aumentar o preço, eu aumento também. Se vocês perceberem, os postos eles vão ter os preços muito similares, não iguais. É cartel, tá? A maneira de driblar a concorrência é manter os preços e ajustes dos valores parecidos, tá? O truste é quando ocorre fusão entre empresas, né, que atuam no mesmo setor de atividade, certo? Aquele exemplo que eu dei dos pincéis. 2, 3 fábricas de pincéis diferentes, mas que se unem num grupo só para bater a concorrência.
E por fim, o holding. Holding é isso aqui, gente. Por exemplo, a Mitsubishi. Mitsubishi a gente lembra de carro, né? Mas a Mitsubishi é uma transnacional, multinacional japonesa que produz muita coisa. Não só carro, caneta, avião, tudo. Suponhamos que, suponhamos não, a Mitsubishi, ela tem várias produções. Então, ela vai ser uma empresa cabeça, o cérebro de um grupo de empresa de vários ramos. Um alimentício, de borracha, máquina, ou seja, quando você tem uma empresa cérebro que vai gerenciar vários outros grupos, nós temos isso chamado de holding, certo? Beleza, meu povo? Para finalizar, a gente vai falar dos fluxos e redes no espaço globalizado. Era aquilo que eu já falei para vocês, fluxo da ideia de movimento, circulação, né? Ao redor do globo. E isso vai se dar vias comerciais, né? Que seria o comércio internacional, que a gente vai falar no próximo capítulo, unidade, através dos meios de transportes, dos meios de comunicação. Isso vai se dar via oceânico, via marítima, né, no caso, ou via aérea ou terrestre, certo? E aí você vai ter o intermédio dos meios de transporte. Beleza, galera? Aqui são os fluxos marítimos, né, entre os principais cidades aí do mundo, portos, né, portuárias, né, Santos, Nova York, Nova Orleans, Porto de Roterdã na Holanda, Singapura, os principais portos do mundo aí com seu comércio marítimo, né, gente? Belezinha, fluxos aéreos, né, ó. Ó, você percebe que no Brasil é São Paulo e Rio, que são as cidades que mais vão ter fluxos aéreos aqui, né? Mas aí, em todos os continentes vão ter cidades principais, né? Pequim na China, Hong Kong também na China, Sydney na Austrália, Tóquio no Japão, Los Angeles nos Estados Unidos, Nova York, Londres, Paris na Europa. Ou seja, isso aqui é o fluxo do ponto de vista aéreo, né? Que mantém a globalização ainda mais ativa. Beleza, galera? Bom, para não estender mais, eu acho que eu já devo ter me excedido um pouco. A gente foi até a página 48, gente. Eu vou mostrar para vocês agora o exercício que eu vou pedir para que vocês façam. Tá? A gente vai aqui para a página 56, tá? E eu quero que vocês façam. Ah, não, aqui são questões de Enem e vestibular. Perdão. Eu quero que vocês vão para a página 52. É 52, tá? Aqui é ao vivo, gente. Então eu não vou cortar as coisas. Vocês vão pegar essas questões 1, a questão 2, questão 3, questão 4, tá? Questão 5, questão 6, 7, 8, até a questão 8, gente, da 1 a 8. Vocês vão fazer, certo? Eu vou deixar os detalhes de como que vocês vão entregar, mas façam de antemão essas questões, de 1 a 8. Belezinha, galera? Então essa foi nossa aula. Se eu tivesse dado esse conteúdo de sala, seria mais ou menos 2 a 3 semanas, porque a gente só tem uma aula, né? Ou 2 semanas, que a gente só tem uma aula, né, galera? Então é isso. Fiquem bem. Até a próxima.